Olá, eu sou o Marcelo Nagi e esse é o STW Cast, o podcast da STW Brasil. E hoje eu estou aqui com Leandro Morales, diretor da STW Brasil, e com ele, Dr. Carlos Eduardo, que vai conversar conosco aqui sobre uns assuntos bem interessantes. Dr. Carlos, obrigado pela presença. E vamos começar o senhor se apresentando aí. Quem é o Dr. Carlos Eduardo? Eu que agradeço o convite para poder participar aqui do STWcast, uma oportunidade muito especial. Obrigado, Leandro, obrigado, Nagi, todos os sócios da STW. Então, eu sou o Carlos Eduardo Gonzalez, sócio na Spatari Gonzalez Advogados, advogado especialista em privacidade e proteção de dados, com certificação da IAPP, CIPM e CDPO Brasil. São duas certificações muito importantes que atestam a questão de assuntos de governança corporativa atrelados a dados pessoais, segurança da informação, e tenho especialização em direito digital também, e vários projetos de adequação em parceria com o pessoal aqui, e muito satisfeito com todo esse currículo que a gente atua junto aí. Obrigado pela participação. Que legal. Bom, trouxemos o cara certo para falar de Lei Geral de Proteção de Dados, Leandro? Cara, com certeza, e um tema muito importante, né? Um tema voltado à perícia, auditoria e Lei Geral de Proteção de Dados. E aí muitas vezes a gente se pergunta, né? E agora, né? E agora com essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados? Então a gente tem visto muito no mercado, né? Diversos temas, as pessoas falando de uma forma muito genérica, e a ideia mesmo é trazer assuntos mesmo que retratam a realidade que a gente está tendo hoje no Brasil com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, acho que já começa com um ponto bem polêmico, né, Carlos? Um ponto bem legal voltado a como você tem visto essas questões de punição para questões da Lei Geral de Proteção de Dados. O que você tem enxergado, o que você tem agora nesse presente e também para uma questão de futuro. Qual é o teu entendimento hoje nessa questão das punições com a Agência Nacional de Proteção de Dados intitulada agora? O que você tem visto nesse sentido? É importante esse tema porque, assim, até o momento da entrada em vigor da LGPD, questionava-se, será que a LGPD vai pegar? Vai pegar. Depois que ela entrou em vigor, a questão é, será que as punições vão pegar? A questão é interessante que em cada momento vai se modificando. Parece que tem sempre alguém torcendo contra, né? Tem sempre alguém torcendo contra. Desacreditado. É aquela questão, né? Ah, não, acho que vamos deixar para depois que a punição não vai vir. Passou um tempo até que a ANPD regulamentou e trouxe os parâmetros para as punições. Até então a gente não tinha esses parâmetros, então era difícil dizer as empresas já vão começar a ser punidas. E além da ausência desses parâmetros, da dosimetria, né, ainda tinha a questão de que a própria NPD ela difundia a questão do aprendizado, daquela questão instruir as empresas, não sair punindo efetivamente. A NPD ela não tem uma função punitiva na sua essência, ela precisa ajudar, precisa contribuir. Só punir não é a solução mais adequada, senão marginaliza. Senão as empresas já não vão ter mais condição de efetivamente atuar. Então, a punição em si, ela precisa ser observada, ela precisa ser fiscalizada antes, como acontece agora, começou já a ter os processos de fiscalização divulgados pela NPD, que vão culminar em algumas penalizações, porém, a gente não tem como saber o que ela vai, como que vai ser o resultado disso, né? Dessa dosimetria, da aplicação da dosimetria, ela está fazendo as fiscalizações agora, que a partir do momento que o regulamento entrou em vigor, aí já começa a ter um cenário um pouco mais concreto, a gente já consegue ter um norte de como vai ser. Entrando na questão do futuro, né? Olhando para a referência europeia, a gente pode ver que realmente não é aplicado de forma marginalizada. A gente precisa ter, por exemplo, teve um caso que aconteceu em Portugal há um tempo atrás, trago só como referência, era um caso médico, um caso do hospital, que é muito importante isso. Esse tema é muito importante. E por causa da fiscalização, haveria um risco de punição. Por quê? Teve um vazamento, teve um incidente ali.
E quando a agência nacional deles, da União Europeia, começou a fiscalização, o que se constatou foi que, a partir do momento em que teve elementos que permitiam a diminuição da pena, ou até mesmo a eliminação, nesse caso, eles deixaram de aplicar uma penalidade, é relevante. Então, você precisa olhar para o caso concreto. Você é uma investigação, é um levantamento, é uma fiscalização. A punição ela não pode ser o fator primário de um incidente, ela tem que ser um fator resultado. Então, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com as penalizações serem marginalizadas. E aí, o que acontece é que, trazendo para o Brasil, a referência europeia é que a NPD, como ela mesmo já se pronunciou diversas vezes e vem mantendo isso, ela quer atuar em parceria com as empresas, ajudando as empresas, propondo situações, requerendo documentações, fazendo um trabalho até colaborativo nesse sentido. Então, a punição é um caso que a gente precisa sempre considerar que não vai pegar, já pegou, já é uma realidade, é lei, vai ter que ser cumprida, mas a dosimetria, a relevância do tamanho da pena, da penalidade, é sempre necessário olhar caso a caso e não sair aplicando, olhou na lei, enquadrou, aplicou. Tanto é que a dosimetria vai dar esse norte. Entendi. E trazendo isso, até você falou sobre empresas de saúde, a gente tem uma questão muito importante, né? Essas empresas que tratam esses dados muito sensíveis, né? Como dados médicos, dados relacionados à saúde. Na sua opinião, elas precisam ter um controle de segurança maior do que as outras? E por que você imagina isso, né? Sem dúvida, dado de saúde é um dado sensível expresso na LGPD. A LGPD tem muitos entendimentos que falam que o rol dos dados sensíveis é exemplificativo. O que é isso? É só um parâmetro. Eu entendo, e tem uma grande maioria de estudantes que entendem dessa forma, que é taxativo. Então, assim, quando você tem uma situação que se enquadra num dado sensível, ele não é considerado um dado sensível à toa. Ele não está lá sendo descrito na própria lei, e em todas as leis europeias, mundo afora, você identifica que tem uma questão específica no tratamento com dados sensíveis. Então, a partir do momento em que esse foco é dado, é natural que você tenha que ter uma atenção maior. Se fosse só mais um dado, a gente não precisaria ter uma forma expressa, isolada dentro da lei, prevendo toda essa questão, certo? Uhum. Então, olhar para o dado sensível dentro das possibilidades que é feito o tratamento. No caso que você perguntou da área da saúde, sem dúvida, está lá expresso. Então, outras formas de proteção, melhorias, ferramentas mais aprimoradas, ferramentas mais avançadas. E não só isso, quando eu digo ferramentas, eu não estou especificando só ferramentas firewall, criptografias. Eu estou dizendo, inclusive, o que eu prego muito é que treinamento nesse sentido também é uma ferramenta de segurança da informação. Eu sempre faço questão de frisar que a privacidade e a proteção de dados são duas coisas que, quando você tem a proteção de dados sendo praticada, a consequência é a privacidade. Os pilares da segurança da informação são constituídos como confidencialidade, disponibilidade do dado e integridade. Como que isso pode ser quebrado? De diversas formas, inclusive por conduta humana. Os funcionários da empresa, pessoas envolvidas na atividade de tratamento de dados, fornecedores, parceiros. Então, toda essa rede precisa estar atenta e treinada para que não aconteça um vazamento de dados ou qualquer tipo de incidente que possa acontecer. E não só isso, a empresa ela pode se utilizar de instrumentos, outros, como relatório de impacto, matriz de risco. Esses instrumentos eles te ajudam a fazer um brainstorm, fazer uma discussão interna na empresa, justamente para poder elevar o nível de maturidade em segurança da informação, identificar riscos, como que você soluciona esse risco, como que você faz para poder eliminar esse risco, ou, se caso não conseguir eliminar o risco, trazer ele para o mais baixo possível e, nesse limite, ver o que pode se fazer com outras ferramentas. Então, proteger um dado, principalmente sensível, como da área da saúde,
é necessário ter todo esse cuidado, só que um pouco mais avançado. Você precisa trazer um pouco mais esse debate, você precisa trazer as pessoas para si, para conhecer e fazer todo o desenho do mapeamento do dado para que você saiba onde que eu tenho o dado, por onde ele pode vazar, por onde os riscos que a empresa está correndo. A gente tem um ataque hacker, um ataque ou um vazamento de outra forma, e às vezes por um detalhe. Um vazamento, como eu falei, a confidencialidade, por exemplo, uma simples ingresso de um funcionário num setor que não deve, ele já vê um dado, ele já vazou, ele tem uma situação de vazamento. Imagina um dado da saúde, né, como a gente está falando aqui, vazar que a pessoa tem uma doença, e esse tipo de doença é uma situação que pode potencializar a pessoa, a tristeza dela, até mesmo questão de cura, né? Então, é complicado. Trazer dados da saúde, a gente sempre precisa ter um pouco de cuidado, um cuidado a mais. Só lembrando que, assim, tudo isso que eu falei, não é que outras empresas não devam ter esses cuidados, mas, quando a gente olha para a saúde... Um dado sensível, né? Um dado sensível, é necessário você ter uma atenção, você dar aquele passo a mais, sabe? Aquela coisa, será que eu devo? Faça, porque dado da saúde é complicado. Doutor, o que eu vejo bastante hoje em relação à LGPD é que quando começou lá em 2018, né, que veio lá do Michel Temer, né, o então presidente da República, que a lei é sancionada nesse momento, e aí depois nós tivemos uma alteração aí quando o decreto do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas enfim, existia aquela preocupação enorme quando se falava, vamos implementar a LGPD na empresa. Eu vi as empresas correndo atrás do jurídico para adequar contratos, né? Sim, só contratos. E no máximo chamava o pessoal da TI para melhorar o perímetro da segurança e coloca no cibernética. Site, né? No site lá, agora que eles têm a Lei Geral de Proteção de Dados, tem a proteção dos cookies. É verdade. E aí aceitaram não. Então as pessoas acham, né? Muitas vezes que a LGPD é o quê? Criar uma cláusula no contrato, colocar uma informação no site e dar um reforço na questão da segurança da informação, mas assim, vamos dizer um reforço bem superficial, né? É isso que a gente tem visto. Esquece de um ponto muito importante que o senhor citou, que é o treinamento das pessoas que ali laboram, né, na empresa, seja mão de obra direta ou indireta, né? Essas pessoas precisam estar treinadas para isso. E principalmente a governança, né? Quer dizer, todos os processos que precisam ser implementados para que a Lei Geral de Proteção de Dados se mantenha ali dentro como DNA da empresa. Exato. O que eu vejo hoje de maior preocupação é que algumas empresas falam, eu acho que isso aí não vai dar nada, porque a gente só sente, eu costumo lembrar da máxima, né, que meu avô dizia que a gente só põe cadeado no portão depois que o ladrão entrou. Né? As empresas parece que estão um pouco desacreditadas, algumas, né? Desacreditadas porque não chegou uma multa ainda pesada para ele falar, nossa, porque a gente sabe, 2% do faturamento bruto anual da empresa limitado a 50 milhões de reais. Até para uma instituição financeira isso é muito dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro. Mas aí eu vejo, a maior preocupação é quem já implementou a Lei Geral de Proteção de Dados, esquece que a empresa é um ecossistema. E por ser um ecossistema, aquilo está se modificando constantemente. Mas o processo está sendo seguido? Será que qual a sua percepção nesse sentido? Quando se procura uma empresa para se falar sobre como é que está a sua LGPD, você tem ouvido muito, eu já tenho LGPD implantada, como se fosse, como se eu pudesse dizer que, pelo fato de eu ter frequentado a academia por 4 anos, eu já estou formado, não preciso mais fazer exercício, né? Emagreci, já tenho todo o processo. Já tá ótimo, né? Já tá ótimo. Posso parar. Eu fui na inscrição e fui na... E engraçado, né? A maioria das pessoas, quando se inscrevem, né? Pelo menos aqueles primeiros dias, aquela primeira semana, ela realmente faz todo aquele processo, né? Aí se passam 3 anos... Não vai mais à academia, não faz exercício. E no dia que vai lá fazer né, o final ali, vai fazer a finalização daquele processo, você estava 4 anos inscrito ali. Aquilo não
no caso, te deu 4 anos realmente de exercícios realizados e os resultados obtidos. E a gente vê muito isso. E as pessoas sempre pensam nessa questão da punição somente voltada à NPD. Mas, gente, segurança da informação, você tem punições, vamos assim dizer, de outros meios, né? Você tem as pessoas que podem ter seus dados vazados e entrarem realmente com uma ação contra a empresa também. Você tem a exposição da imagem da empresa, né? Você tem uma série de coisas, porque quem é a pessoa que não vai estar preocupada dizendo, olha, os dados dos meus clientes vazaram, estão na internet disponível ali, né? Então são questões muito maiores até do que só a punição dos 2% até 50 milhões. Não é? Exatamente. Essa questão da evidência, do ter um programa de adequação, estar adequado, existem 2 pontos, né? As empresas que já estão adequadas e acham que nada vai acontecer, mas que contratou por causa de uma questão de um parceiro que exigiu e acha que não vai acontecer nada. E tem as empresas que estão em processo de adequação e quando a gente passa o conhecimento para eles do que precisa, das políticas, até os treinamentos que a gente vai fazendo durante todo o processo de adequação, as orientações, as pessoas olham, eu vejo muito isso, as pessoas olham e falam assim, mas isso não é para mim, isso não se aplica para mim, isso não é a nossa realidade. O foco disso, às vezes as pessoas pensam e não entendem o que é um dado pessoal. Por isso que elas falam, não é a minha realidade. Ou eu não tenho dado pessoal. Eu não tenho dado pessoal. É muito comum, né? Esse é o problema, porque as pessoas, quando a LGPD ela fala sobre dado pessoal, ela fala dado pessoal identificado ou identificável. Aí a pessoa fala, mas como? Eu só tenho contrato com a empresa. Eu só tenho contrato com a empresa. Eu só tenho CNPJ. Só CNPJ, só que assim, é unânime. Em todas as empresas que a gente começa a levantar, a fazer o mapeamento do dado, que é um documento compliance, conformidade, precisa ter, a LGPD estabelece que precisa ter. Então, quando a gente começa a fazer isso, a pessoa fala, isso é dado? Isso aqui é dado pessoal? E começa a entender um pouco mais. Só que mesmo assim, uma parcela disso, a pessoa fala, não sei se isso aqui se aplica para mim, não. Ela ainda é resistente a isso. Só que o que acontece com tudo isso? Quando a gente implanta, treina, as políticas estão implantadas, o que as pessoas fazem? Não fazem a manutenção disso. A empresa é um organismo vivo, ela se mantém vivo pelas pessoas que trabalham e ela se modifica no tempo por uma questão de demanda, por uma questão de mercado, isso é normal. E quando ela faz essas transformações, se ela deixa todo o mapeamento, todas as políticas na prateleira e não revisa, não olha o que está impactando determinadas modificações que aconteceram na empresa, se isso impacta, lógico, no tratamento de dados. O que acontece é que, como padrão de mercado, a empresa ela começa a retroceder na evolução que a gente criou dentro da empresa na adequação. Então, ela começa a se equiparar a uma empresa desconforme. Por quê? As políticas ultrapassadas que estão lá, que não refletem a realidade da empresa na transformação dela no tempo, não se aplica naquele momento, então ela não tem uma política implantada. Praticamente ela está à deriva, né? De novo. É como se fosse uma questão, uma ascensão, né? Ela não tem nada, ela faz o processo, aí ela chega até um topo, né? Dentro desse processo, e aí como ela deixa de adequar e fazer coisas novas, ela começa, a montanha-russa ali começa a cair novamente, até o momento de se passar 2, 3 anos, ela não fez mais nada, ela volta àquele estágio que ela estava lá desde o começo, né? Exatamente. E o problema é que, inconscientemente, eles acham que eles estão adequados por ter feito isso há 2 anos atrás, né? E aí, quando acontece um problema, vai falar, mas há 2 anos atrás... Aí normalmente o board da empresa, né, o C-Level chama todas as pessoas, mas gente, há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, nós fizemos tudo mais sim, mas a gente fez, né? E simplesmente parou. E a informação, os novos produtos, novas coisas, novas tecnologias, aquilo tudo continuou vivo, né? E aquilo ali parou dentro desse processo. Exatamente. Né? Sabe uma coisa que eu vi muito, até em clientes que a gente ofereceu auditoria em LGPD e o cliente acabou rechaçando, né, esse trabalho porque ele achou um subterfúgio, que eu queria te perguntar, doutor, o que você acha disso? Tem muito dessas coisas, né? A empresa ela tem os clientes dela, né? E esses clientes começam a cobrar se essa empresa, para prestar serviço para eles, se está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados.
E aí o que a gente recomenda? Que a empresa se adeque e apresente um certificado de que ela foi auditada para comprovar ali que ela realmente está aderente à Lei Geral de Proteção de Dados. Ocorre que muitas dessas empresas estão recebendo, por exemplo, vou prestar serviço para uma instituição financeira. A instituição financeira diz o seguinte: você está aderente à Lei Geral de Proteção de Dados? Se sim, só assine esse termo de que você se responsabiliza, que você está aderente à LGPD e que se acontecer qualquer coisa por negligência aí, você se responsabiliza por isso. Eu falo, é muito mais fácil, eu não vou gastar tempo, dinheiro, nada, porque isso aí vai ser só para inglês ver, né? O que acontece, doutor, quando, porventura, porque a gente sabe que uma hora o dado vaza, né? Infelizmente, por mais cuidado que se tenha, porque não depende só de TI, não depende só de jurídico, depende do elemento humano ali, né? Se E uma não pessoa... depende só de você, né? Às vezes seu dado está com a outra empresa, né? Exato, tem um terceiro com o dado. Ou um funcionário vai lá e tira uma foto, né? Ele tira uma foto da tela e manda isso para alguém. Pronto, o dado vazou. Quer dizer, eu gastei uma fortuna em readequação de contratos, gastei uma fortuna com appliances dentro da empresa e uma foto com o celular fez vazar a informação. Essa empresa vai ser responsabilizada, porque ela assinou aquele termo lá para o seu cliente, dizendo, olha, eu estou aqui, eu sou uma subsidiária dos seus dados, né? E que eu me responsabilizo por garantir que eu tive a LGPD. E aí, doutor, o que vai acontecer? Esse é um grande problema que a gente realmente enfrenta. O que acontece é que a cadeia de tratamento, ela precisa estar inteira adequada. Não adianta, por exemplo, você citou a instituição financeira, contrata um parceiro, contrata um terceirizado para fazer alguma demanda específica que só assina esse termo. O que acontece é que a partir do momento em que eu só assino o termo, mas eu não faço a devida verificação nesse parceiro, eu estou colocando dados ali, abrindo uma porta para poder ter um vazamento. E esse terceiro, ele só se compromete perante a instituição financeira. Ela está sujeita ali, tá, mas quais são os riscos para ela? Quem que está nessa cadeia toda, quem que está em maior prejuízo? Às vezes um parceiro menor ali não tem nem condição de responder financeiramente, que vai necessariamente ir para a instituição financeira essa responsabilização. Então, a partir do momento que você, como instituição financeira, contrata alguém que não tem as evidências, não apresenta as evidências de que está conforme, só assina um terminho de que está conforme, está mentindo no caso, ela está abrindo uma porta para um incidente de vazamento. Por quê? A partir do momento que você coloca isso dentro de um ambiente em que você não sabe se tem segurança, e muito provavelmente se assinou só desse jeito, concordando que faz a segurança da informação, não faz. Então você está deixando uma porta aberta, aumentando o seu risco. Pode vazar? Pode, assim como qualquer outro lugar. Só que a partir do momento que você faz isso, você potencializa o seu risco. E é aí que entra toda uma questão de governança, toda uma questão de compliance. Quando você fala de compliance, você fala em mitigar risco. Então percebe que é uma cadeia. Não adianta eu, instituição financeira, estar compliance. Está exatamente seguindo todas as regras, tanto da LGPD quanto de frameworks que possam ter, Privacy by Design, ISO 27001, qualquer outro framework, mas eu tenho parceiros que não fazem isso. Eu estou deixando da mesma forma aberto, porque é uma extensão, é uma cadeia de tratamento. Não é porque eu passei para um fornecedor, para um parceiro, para um terceirizado... Que acabou a responsabilidade. Que acabou minha responsabilidade. Então, estabelecer em contratos, não desta forma, mas as responsabilidades de cada um, a possibilidade de fazer auditoria, de auditar o meu parceiro para ver se ele realmente está atendendo em níveis adequados que eu entendo ser do meu nível ou para mais, a depender de caso a caso, mas tem que estar no mesmo nível, exigir de mesmo nível o grau de adequação. Lógico que, a depender da quantidade de tratamento de dados, você pode aceitar um pouco menos a conformidade de um parceiro, mas você tem que sempre zelar por aquela atividade de produção, de tratamento de dados, para que ela esteja sempre... eu gosto de usar o termo assegurar
a atividade de tratamento, não garantir a segurança, porque garantir é praticamente blindar. Esses termos de blindagem é muito perigoso, né? Porque assim, você fala para um cliente... 100% seguro, 100%, 100% adequado, né? Aí a gente... está mentindo, doente da cabeça. Aí a gente olha para Google, Facebook, Amazon, e podem acontecer nessas gigantes que têm muito recurso para poder implantar um programa de adequação de altíssimo nível. E tem risco, a gente sabe que tem. Então, falar garantia de 100% e que tem muitos que acabam fazendo esse tipo de promessa, né? Tem um ponto aqui, inclusive, trazendo isso, né? Numa possível demanda judicial junto com a NPD ou junto com os próprios titulares dos dados, né? Envolvendo numa ação. A empresa, ela ter feito esse plano de governança e ter essas questões, isso ajuda ela nessa questão dessa demanda judicial? É essencial. Como eu falei agora, um vazamento vai ocorrer. Pode ocorrer a qualquer momento, em qualquer empresa, por mais segura que ela seja. O que vai fazer a NPD, ou até mesmo qualquer outra forma de punição, de responsabilização, ser diminuída, ser minorada, é justamente as evidências que você apresenta no processo fiscalizatório de que você tem políticas, você comunica as políticas para os seus funcionários, você atende os direitos dos titulares, tem quais governança, são as evidências. Tem governança. Tem governança. Você se preocupa com essas questões, promovendo treinamentos. Você mostra evidência de que você tem ferramentas de tecnologia contratadas que atendem todos os requisitos da ISO 27001, por exemplo. Essas questões fazem com que a NPD olhe para você e fale assim, olha, de fato, um vazamento pode acontecer, mas como você se preocupou com isso, você mostrou evidência de que você faz treinamento, que você tem ferramentas, que você coloca isso como um assunto primordial dentro da empresa, a penalidade pode reduzir. Tanto é que o exemplo que eu falei, o vazamento de dados do questão do hospital, analisou-se, em Portugal, analisou-se que tinha evidências, tinha elementos que podiam minorar ou isentar, até mesmo isentar. Fazer esse tipo de registro, treinamento, coloca lá uma pauta, um contrato que você contratou a pessoa para dar um treinamento, lista de presença, o assunto, os slides, faz um dossiê disso, mantém arquivado. Governança corporativa é evidência, você tem que gerar evidência do que você faz, você tem que ensinar, você tem que mostrar para as pessoas o que elas estão sujeitas. Aproveitando até um gancho, mudando só um pouquinho de assunto, de tópico, não da pauta aqui, mas essa questão da comunicação ela é tão importante que teve um caso já em primeira e segunda instância trabalhista que um funcionário foi demitido porque ele vazou dados e ele foi demitido por justa causa. E ele conhecia a política implantada de segurança da informação, ele assinou a comunicação que eu estou dizendo. Olha o ponto de dar conhecimento para os funcionários, para as pessoas. Então, é uma política que não ficou na prateleira. É uma política que foi implantada, foi comunicada, foi treinado o funcionário. A partir desse momento que ele foi demitido, por justa causa, foi mantido. Então, vê que... Protegeu a empresa, né? Protege, exatamente. Isso faz com que você mostre que você se preocupa com a atividade. Isso reflete numa diminuição de penalidade e na boa marca da empresa. São dois fatores que trazem, né, como resultado quando você faz todo esse projeto de adequação. Eu sempre falo quando a gente participa de uma resposta a incidente, né? Então, o que é a resposta a incidente? Qualquer situação que aconteceu dentro da empresa que fez com que essa empresa parasse parcialmente ou totalmente, seja por um ransomware, por um vazamento de informação ou uma suspeita, né? Eu costumo dizer que nessa equipe de resposta a incidente, nós precisamos ter profissionais para preservar toda e qualquer evidência encontrada disso. Então, você precisa de uma equipe forense para fazer esse trabalho, junto com o pessoal que está atendendo a resposta a incidente, com o pessoal de cibersegurança, para checar o perímetro, né? E, acima de tudo, doutor, ter alguém do jurídico para poder entender todos os passos e comunicar nos momentos pontuais, mas totalmente necessários até para atenuar
né, uma possível multa que tem, ou até mesmo uma punição com uma advertência, não sei. Até porque tá na lei, né? As na 48 lei. horas, né, para fazer a comunicação, Exato. ou até no tempo hábil, né? Eles É, o pedem tempo essa hábil, questão, né? É. E é muito importante porque nós da STW, além dessa questão da resposta ao incidente, a gente, junto com o Dr. Carlos, nós fazemos as implantações desse processo de auditoria. Então, é muito importante, né, Nádia, a gente ter, quando você faz esse processo de implementação, você ter lá os tópicos da ISO sendo cobertos, né, você passando na área da segurança da informação, porque muitas vezes fica na dúvida, a LGPD é só do jurídico, a LGPD é só do TI, aí o TI não está de acordo com o jurídico não está de acordo com o TI. Então é uma questão multidisciplinar nesse sentido, onde você tem os tópicos técnicos ali voltados à ISO 27001, né? A gente usa isso como um parâmetro para, não foi ideia da minha cabeça, da cabeça do Nage, né, de fazer a implantação desses controles. E sim, nós usamos a base da ISO 27001 para isso. E aí, junto com os controles jurídicos também da questão da LGPD. Então, quando você assume essa questão jurídica, é muito mais fácil quando você já tem as questões ali de TI sendo resolvidas em tópicos, as evidências colocadas dentro de um parecer, onde você inicia um processo ali de um mapeamento do dado, o DPIA, tudo isso te ajuda muito, né, doutor? Exatamente. Toda essa preparação é muito mais fácil para pegar depois o pessoal já entendendo o que é um pouco mais da segurança da informação, estando aculturado, né? Esse é um termo muito utilizado por mim nos clientes, que assim, você tem que passar por uma transformação, você tem que entender agora que dado faz parte da sua realidade e você precisa se adequar. Então, quando você tem as ferramentas, a empresa ela já entende que, olha, isso aqui é dado, isso aqui precisa estar seguro, porque senão quebra a confidencialidade, integridade e disponibilidade. O que é isso? Quando a gente tem uma outra situação um pouco mais jurídica, eu tento sempre tirar o juridiquês para poder instruir. Até porque uma premissa da governança corporativa, do compliance, você ter um linguajar mais adequado para que todos possam entender sem jargões. Então, você vir preparado, os funcionários já terem esse entendimento de que vai ser feita uma ação multidisciplinar, isso é o mais importante. O tratamento de dados acontece em todos os setores da empresa. Então, só isso já mostra para a gente que a atuação é multidisciplinar. O RH tem uma importância na atividade de tratamento e não precisa entender a interpretação da lei, não precisa entender a interpretação, qual que é exatamente a ferramenta de tecnologia prevista na ISO 27001 para poder ter a preocupação com privacidade, ter uma conduta de proteção de dados. Cada um vai fazer, na sua multidisciplinariedade, vai fazer a sua atuação, que o conjunto de tudo isso, o resultado é o compliance, é a proteção do dado que culmina na privacidade. Da mesma forma que a gente tem hoje um cadeado na porta, uma fechadura, câmeras, né? Você tem alarme em algumas situações, as pessoas entenderem que você tem que ter também métodos de segurança e métodos e ferramentas que você vai utilizar ali para você ter segurança nos dados do seu servidor. Não dá mais para a gente ter essa questão de, cara, o servidor está lá, a empresa não tem controle nenhum, todo mundo acessa tudo. Então, isso não existe mais. As empresas, mesmo pequenas, a gente pode pegar ali, nós fazemos, né, implantação até em empresas muito pequenas, com 2, 3 computadores, até com 4, 5 mil computadores. Essas pessoas de 2, 3 computadores, elas precisam ter controles. Você pega uma lavanderia, ali os dados do cliente, existe um registro, existe um cadastro ali. Não é porque necessariamente você não precisa ter um DPO que suas informações elas têm que ficar de qualquer forma jogadas, né, Nádia? É verdade. Você sabe que uma das decisões que eu tomei lá em 2020 foi criar uma palestra chamada Por Onde os Dados Vazam. É uma palestra que eu já tive o privilégio de executar para mais de 50 mil pessoas, né? Dentro de universidades e empresas, tanto presencial quanto online. É uma palestra que eu pensei, como é que eu trago essa informação para as pessoas leigas em tecnologia, né? Como é que eu levo isso para todos os setores dentro de uma empresa de uma linguagem simples
e mostrar o quanto ele é importante dentro dessa história. Porque não adianta nada, né, doutor? Temos lá todos os contratos, documentações da empresa adequadas para, se o dado vazar, o que nós vamos fazer para nos protegermos. Uhum. Ter toda uma TI trabalhando incansavelmente, implementando tecnologia, monitorando a segurança, o perímetro, tanto físico quanto o cyberperímetro, né, que é o grande problema aí. Exato. E ter processos escritos, se as pessoas que devem seguir esses processos não entendem, não têm conscientização do porquê seguir aquele processo. Eu sigo essa chatice, porque se eu não seguir eu vou ser demitido. Mas ela tem que entender que seguir aqueles processos vai ajudar a ela não ter uma informação vazada na empresa, ela não ser o pivô para ser instalado um malware dentro daquela empresa, enfim, não cair nos piores golpes que eu acho hoje, que é o mais difícil de você conter, que é a engenharia social, que é a arte de enganar as pessoas, né? Enganar. Então, assim, como é que a gente conscientiza isso? Então, quando eu criei essa palestra, foi justamente pensando na LGPD e mostrando que existe o lado bom, né, da proteção dos dados pessoais, nós, enquanto clientes, né, como pessoas, como brasileiros, que estamos com os dados expostos aí na internet, né, uma coisa terrível. Então, finalmente chega uma lei para organizar isso aí, né, para que não fique sem punição aqueles que não estão nem aí para os dados nossos, né? Agora, tem um outro lado, que o que eu vou fazer, né, como que eu vou contribuir para que esse dado não saia de dentro da empresa, porque isso pode destruir o negócio do meu chefe e, por consequência, destruir o meu emprego. Então foi isso, a gente tentou buscar uma linguagem natural, e o que eu falo para os clientes, é importante levar isso para dentro da sua empresa, porque eventualmente, num vazamento de dados, você mostra, né, que você tomou todas as medidas possíveis para conter aqueles dados. Seja com adequação jurídica, criptografia das informações, readequação de classificação das informações, a avaliação do risco, treinamento com as pessoas, mas mesmo assim, às vezes uma pessoa mal intencionada pode ter vazado o dado, ou uma pessoa que foi utilizada como pivô por não estar tão preparada assim, apesar de ter recebido o treinamento, isso pode ajudar a atenuar a multa ou a punição ali, doutor? Sem dúvida. É o elemento mais importante. Tem uma pesquisa que mostra que a conduta humana, salvo engano, se não é a primeira, está entre a primeira e segunda colocação no quesito vazamento de dados. Então, vê que até mesmo ataque hacker, a conduta humana, às vezes, ela sobrepõe a quantidade de ataques hackers. Por quê? A todo momento você pode estar sujeito a um vazamento de dado aqui, outro ali. Então, esse treinamento que você mencionou, por onde eles vazam, conscientiza, vai pela linha mais da tecnologia ali. Agora, você traz também um pouco para a parte do que eu tenho que fazer, né? O que eu tenho que cumprir para poder fazer um tratamento de dados adequado, que é a parte mais jurídica ali. O que a lei me exige? Eu tenho princípios, eu tenho base legal. Quando que eu posso tratar? Às vezes a empresa, não só o funcionário, mas a própria empresa pode falar assim, eu quero fazer um produto, eu quero lançar um serviço aqui novo que vai fazer atividade de tratamento. Espera lá, qual que é a base legal? Às vezes não se acha uma base legal adequada. Então segura. Então saber o que está fazendo. E as pessoas da empresa, quando eu digo colaboradores em geral, desde o mais alto cargo até o mais baixo cargo, precisa entender que tenha contato com a atividade de tratamento. Precisa entender o que ela está fazendo com o dado. Até porque eu sempre cito isso também, que é importante, para a pessoa, às vezes, se ela não se toca, ela se tocar um pouquinho. Você, na posição de titular, também pode exercer os direitos. E quando você for exercer os seus direitos, você quer um tratamento bom, uma empresa que se preocupa com a privacidade dos seus dados, ou você daria seus dados para qualquer um? Então, se coloque nessa posição e pensa, quem que é essa empresa? Quem são eles? Eles estão fazendo o dever de casa? E aí isso reflete para você. Então, vou fazer o dever de casa, vou implantar políticas, vou fazer revisões contratuais, não terminhos de que faço tratamento adequado, com segurança. Não,
revisões contratuais, tem diversos tópicos em contratos que são importantes serem previstos. Não é simplesmente dizer que faz e tá tudo certo. A penalidade pode se estender. Aí, só fazendo uma conclusão disso, dizer que faz e não faz é pior do que nem assumir responsabilidade nenhuma. Porque aí, além de não estar fazendo, não ter o compromisso, ainda está ratificando e mentindo o que faz. Então, vê a importância disso. Faça, nem que seja na medida do seu tratamento. No quanto que você trata de dados, o tipo de dado que você trata, mas faça. Isso é para todos, sem exceção. Empresa, tratou dado, ou pessoa física que faz tratamento de dados com finalidade econômica, tem que se adequar. Então, não importa o tamanho. Né? Não importa o tamanho, tem que se adequar. É por isso que eu sempre falo, as pessoas falam, mas eu não faço isso. Faz. Se você acha muito a política ou pouco, não importa. Se você tem que aplicar uma privacidade desde a concepção e durante todo o processo de tratamento de dados, você tem que aplicar essa política, independentemente se você faz pouco ou muito. Lógico que quando a gente tem tratamento de dados sensíveis ou maior quantidade, esse nível de atenção, não da ação de privacidade desde a concepção e por padrão, mas outras ferramentas vão se somando a ela a partir do momento que você começa também a ampliar. Vou fazer decisões automatizadas, vou fazer tratamento em massa, vou utilizar enriquecimento de dados de alguma forma lícita. Então, eu tenho que ter um nível maior, geolocalização. Vou fazer geolocalização, de repente, se você se perde nessa atividade de tratamento, você pode causar um transtorno enorme para alguma pessoa. Expor o endereço de alguém. Legal. Acho que é uma das melhores conclusões aí que eu vi na atualidade aí sobre essa questão de LGPD mesmo. Foi bem legal. Perfeito. Leandro, você tem alguma conclusão, algum recado que você queira dar para quem está assistindo a gente, está na dúvida se implementa a LGPD ou pior, se acha que tem a LGPD implementada? Eu acho que hoje o maior problema mesmo foi exatamente o que você concluiu agora, de as empresas acharem, né, que tem esse processo. Não, a gente já faz aqui porque alteramos o site, alteramos o contrato, o menino de TI deu um talento ali e a gente está de acordo. Então eu acho que isso realmente é mais preocupante do que aquela época, quando nós começamos no processo de implantação, que as empresas nem tinham nada. Agora, todo mundo que você perguntar, todo mundo, não, nós temos, nós fazemos, e na verdade eles não entendem e não sabem exatamente do que estão falando. Então esse é um grande problema, acho que concluindo essa ideia mesmo. Tá? Só para tirar um pouco dessa dúvida, o pessoal que está vendo, o regulamento da NPD de dosimetria já está valendo, então a qualquer momento começam as punições, vai mostrar como que é punido e vai começar a sair a publicação das punições. Pode chegar em alguém. Legal, acho que foi muito esclarecedor aí, né? E eu acho que esse recado final, né? Eu acho que se você já tem LGPD implantada, né? É importante revisar esses conteúdos, auditar, né, periodicamente para garantir de que a forma que ela foi implementada continua funcionando nesse ecossistema que é a sua empresa. E para quem não tem, é melhor correr atrás, né, doutor? Porque as multas vão chegar, não tem jeito. Minha mãe dizia que quando a gente não aprende pelo amor, aprende pela dor. Né? Então, eu espero que você não tenha, né, que passar pela dor e sim resolva aí essas questões da melhor forma possível para isso não impactar no seu negócio, né? Exatamente. Dr. Carlos, muito obrigado pela presença, foi enriquecedor demais e é um prazer ter aqui conosco. Quem sabe aí no futuro a gente trazer outros tópicos aí para discutir aqui no nosso STWcast, o podcast da STW Brasil. Muito obrigado.